Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos que nos ouvem, iluminando seu dia e a sua semana. Hoje, a gente vai mergulhar num texto que, olha, tem quase 2000 anos, mas parece que foi escrito para os desafios que a gente enfrenta agora. É o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a nossa conversa aqui vai ser guiada por fontes muito boas, como os comentários bíblicos do John Walvoord e as notas da Bíblia de Estudo Roman. E o nosso objetivo, assim, é tentar entender a pressão que aquela jovem comunidade cristã em Tessalônica estava sofrendo, sabe? Sim, era muita coisa, né? Muita. Eles estavam cercados por uma cultura pagã muito intensa, estavam de luto por amigos que tinham falecido e, assim, não sabiam o que o futuro reservava. Exato. Então, a carta de Paulo funciona quase como um manual de sobrevivência. Ele constrói a resposta dele em 3 pilares gigantes. Primeiro, um chamado radical à santidade pessoal. Depois, uma instrução sobre o amor prático na comunidade. E, por fim, uma esperança, assim, poderosa sobre a vinda do Senhor. Vamos desvendar como essas palavras antigas podem ser um guia para a gente hoje? O capítulo já começa com uma frase de impacto, né? A vontade de Deus é a santificação de vocês. Sendo bem honesto, a palavra santificação pode soar meio pesada, né? Quase como uma meta de perfeição impossível de alcançar. Mas o jeito que Paulo coloca isso muda tudo. Muda completamente. O que é fascinante é quando a gente olha a palavra grega original, agiasmos. Ela não significa primariamente ser perfeito. O sentido é ser separado para um propósito. Ah, que interessante. É demais. O Walvoord, nos comentários dele, usa uma analogia brilhante. Ele diz para a gente pensar em moedas de ouro, moedas comuns que eram levadas ao templo em Jerusalém. No momento em que elas eram ofertadas a Deus, pronto, elas se tornaram santificadas. A composição do ouro não mudava, mas o propósito e o dono sim. Elas agora pertenciam a Deus. Nossa, aqui é onde fica realmente interessante, porque essa lógica se aplica direto na vida da gente, né? Exato. Ser santificado é ser separado para o uso de Deus, mesmo com todas as nossas imperfeições. E é crucial lembrar para quem Paulo estava escrevendo. Não eram monges isolados. Eram pessoas comuns em Tessalônica, uma cidade portuária, cosmopolita, profundamente pagã. Sim, o culto a deuses como os cabiros, por exemplo, envolvia rituais com uma imoralidade sexual, assim, enorme. Então a ideia de que a fé em um Deus exigia pureza de vida era revolucionária para eles. Totalmente. E por isso Paulo é tão específico, tão prático. Ele diz, abstenham-se da imoralidade sexual. A palavra grega aqui é porneia, Sim. Que é um termo bem amplo, certo? Bem amplo. Cobre toda e qualquer atividade sexual fora dos limites do casamento monogâmico e heterossexual que Deus instituiu. E aí ele dá uma instrução bem prática. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. A palavra para corpo é skios, que significa vaso. E sobre essa palavra skios, existe um debate, né? Alguns intérpretes sugerem que poderia significar esposa, como se Paulo estivesse dizendo para os homens tratarem suas esposas com santidade. Sim, existe esse debate. Mas a maioria dos estudiosos, incluindo os que a gente está usando como fonte, argumenta que vaso se refere ao próprio corpo físico da pessoa. O que faz mais sentido no contexto geral. Faz mais sentido porque aí a instrução se aplicaria a todo mundo. Homens, mulheres, casados e solteiros. É um chamado universal ao autocontrole, a tratar o próprio corpo como algo que foi separado para Deus. Então o que Paulo está construindo aqui não é só uma lista de não pode. Parece que ele está dizendo que a pureza pessoal não é sobre privação, mas sobre identidade. Perfeito. Cada argumento dele converge para essa ideia central. A vida de quem crê agora tem um propósito divino, e as ações precisam refletir esse novo status. Não é só não faça isso, é lembre-se de quem você é agora. É exatamente essa construção. Primeiro ele diz que essa pureza cria uma diferença clara em relação ao mundo pagão, que não conhece a Deus. Segundo, ele fala de respeito. A imoralidade sempre explora ou engana outra pessoa. Sabe, ultrapassa limites sagrados. Terceiro, ele alerta para a consequência, o julgamento de Deus. E isso muitas vezes se manifesta aqui e agora, em vidas destruídas, culpa, relacionamentos arruinados.
E os dois últimos pontos fecham bem essa ideia de identidade, né? Ele lembra do chamado. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Exato. Viver de forma impura é, então, uma contradição com o nosso propósito. E, por fim, a consequência mais séria. Ignorar isso não é rejeitar uma ideia humana, mas rejeitar o próprio Deus. O próprio Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. E essa menção ao Espírito Santo é a chave de tudo. Sim. Não é uma busca por pureza baseada só na força de vontade. A presença do Espírito Santo que transforma o corpo do crente num templo é tanto a base teológica quanto o poder para se viver essa vida separada. É Deus agindo na gente para a gente viver para Ele. É fascinante como Paulo conecta essa pureza interna, essa santidade, com o jeito que a comunidade se relaciona. Não é algo que se vive sozinho, isolado, e isso nos leva direto para o próximo ponto dele, o amor fraterno. É como se ele dissesse, ok, agora que vocês foram separados para Deus, como vocês vivem juntos? Exato. A transição é do agiasmos para Filadélfia, o amor entre irmãos. E ele começa com um elogio, o que é bem o estilo dele. Ele diz que eles já são ensinados por Deus a se amarem e que já praticam isso. Mas, em seguida, ele os incentiva a crescer nisso cada vez mais. O amor não é estático, né? É um crescimento. É um crescimento contínuo. E, de novo, ele não fica no abstrato. Ele dá 3 conselhos super práticos sobre como esse amor pode crescer. O primeiro é: tenham uma vida tranquila. Numa cultura de agitação e ansiedade, isso já é um baita desafio. Pois é, e a lógica é profunda. Pessoas que vivem numa correria frenética, sempre ansiosas, sobrecarregadas, raramente têm a margem emocional para amar os outros de forma genuína e sacrificial. A calma é quase um pré-requisito para o amor profundo. Aí o segundo conselho é: cuidem dos seus próprios negócios. Essa ideia de cuidar dos seus próprios negócios pode soar um pouco individualista, não? Num contexto de comunidade, de amor fraterno, como isso se encaixa sem virar egoísmo? Essa é a tensão exata que Paulo está abordando. Ótima pergunta. Ele não está dizendo ignore seu vizinho ou seja indiferente. Pelo contrário. O ponto é que a melhor forma de amar a comunidade é, primeiro, não ser um peso para ela e, segundo, não criar conflitos se intrometendo onde não é chamado. Ah, entendi. É um amor que respeita fronteiras. Exatamente. A fofoca e a intromissão são venenos para o amor fraterno. Faz todo sentido. E o terceiro conselho, trabalhem com as próprias mãos, se conecta direto com isso de não ser um fardo. Diretamente. As fontes indicam que alguns em Tessalônica, talvez por uma interpretação errada da volta de Cristo, tinham parado de trabalhar. Achando que não precisava mais, né? Isso. Estavam ociosos, provavelmente vivendo às custas da comunidade. Paulo diz que trabalhar e ganhar o próprio sustento é em si um ato de amor, pois garante a sua independência e permite que você ajude os outros em vez de precisar de ajuda. Isso mostra um equilíbrio incrível. A esperança no futuro não anula de jeito nenhum as responsabilidades do presente. E o objetivo final disso tudo, ele diz que é para que tenham um bom testemunho para os de fora e não dependam de ninguém. Tem uma citação do comentarista David Jackman que resume isso perfeitamente. Ele diz: o mundo é atraído por pessoas comuns, vivendo uma vida comum, que demonstram uma extraordinária piedade vista em amor. Nossa, que frase! Esse equilíbrio entre a esperança no futuro e a responsabilidade no presente é a ponte perfeita para a maior ansiedade que eles tinham. Que era justamente sobre o futuro. Exatamente. Sobre o futuro e sobre aqueles que já tinham partido. Sim, agora a gente entra na parte talvez mais famosa e, assim, mais reconfortante do capítulo. Fica claro que a comunidade estava de luto. Alguns membros tinham morrido. E a pergunta no ar era devastadora para eles. E agora? Eles morreram antes da volta de Jesus. Eles perderam o grande evento. Perderam a festa. A resposta de Paulo se tornou um pilar da esperança cristã. Ele começa dizendo para que não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. Ele não proíbe a tristeza do luto, mas ele a redefine. A tristeza do cristão é uma tristeza com esperança. E a base dessa esperança é o evento central da fé,
a morte e a ressurreição de Cristo. O argumento dele é simples e poderoso. Se a gente crê que Deus ressuscitou Jesus, então, da mesma forma, Deus vai trazer de volta com Jesus os que morreram crendo nele. Paulo também usa uma metáfora muito bonita para a morte do crente, o sono. E é importante entender o que isso significa, né? Sim, muito. As fontes, como a Bíblia Holman, esclarecem que o sono se refere ao corpo, que descansa. A palavra grega para lugar de dormir é koimeterion. De onde vem a nossa palavra cemitério? Exato. O cemitério é um dormitório para os corpos, aguardando a ressurreição. A alma ou o espírito, segundo outros textos do próprio Paulo, vai imediatamente para a presença do Senhor. Isso mesmo. E então, para acalmar de vez o coração deles, Paulo descreve a sequência de eventos do que hoje a gente chama de arrebatamento. E é um evento que vai ser tudo menos secreto ou silencioso. Ele descreve uma cena barulhenta e gloriosa. Sim. O próprio Senhor vai descer dos céus, vai ter uma ordem, como um comando militar, a voz do arcanjo, provavelmente Miguel, soando como um grito de vitória, e a trompeta de Deus vai tocar. É uma imagem muito poderosa. E ele resolve a dúvida principal deles, sobre quem vai primeiro. A ordem é clara. Claríssima. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Seus corpos serão glorificados, reunidos às suas almas. Logo em seguida, os crentes que estiverem vivos serão arrebatados. E essa palavra grega, arpazo, significa agarrar, puxar com força. Isso, puxar com força. Junto com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E a promessa que coroa tudo é avassaladora na sua simplicidade. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Fim da separação, fim da dor, fim da saudade. É o ponto final. Mas claro, um texto como esse gerou muitos debates ao longo da história. Principalmente a pergunta, quando exatamente isso vai acontecer? Sim, essa é a pergunta de $1 milhão. Isso nos leva àquela discussão complexa sobre as visões do arrebatamento em relação ao período de 7 anos conhecido como a tribulação. É um campo minado de jargões, né? Pré-tribulacionista, meso, pós. Exato. Como a gente pode entender isso de forma mais clara? Bom, em vez de só listar os nomes, vamos focar na lógica por trás da visão mais comum citada nas nossas fontes, como a do Walvoord, que é a pré-tribulacionista. A ideia central aqui é que a Igreja, como corpo de Cristo, recebeu a promessa de ser salva da ira futura de Deus, e não de ser preservada através dela. Ah, essa distinção é importante. É fundamental. A tribulação é descrita em outros lugares como o tempo do derramamento da ira de Deus sobre um mundo incrédulo. Portanto, para esses teólogos, faria sentido que o resgate da igreja, o arrebatamento, acontecesse antes desse período começar. Entendi. É uma visão de resgate, não de resistência. Exatamente. Essa explicação da lógica ajuda muito mais do que só ouvir os nomes. E dentro desse debate, tem outra questão que sempre surge, a trombeta. Paulo fala aqui da trombeta de Deus e em 1 Coríntios ele menciona a última trombeta. Muita gente associa isso com a 7ª trombeta do Apocalipse. É a mesma coisa? Essa é uma ótima pergunta e uma fonte de muita confusão. A maioria dos comentaristas argumenta que são eventos distintos. Podemos usar uma analogia para esclarecer. Pensa na trombeta de 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios como o toque de um general para chamar suas tropas de volta ao quartel-general para uma celebração. Ok, um chamado para casa. Exato. Um som de reunião e alegria para os seus. Já as 7 trombetas do Apocalipse são como os toques de um exército que está avançando para a batalha, sinalizando ondas de julgamento sobre o inimigo. O instrumento é o mesmo, mas o propósito é totalmente diferente. O propósito, o público e a mensagem são completamente opostos. Uma é para reunião, as outras são para juízo. Então, juntando as peças, o que tudo isso significa? Ao olhar para este capítulo, a gente não vê só 3 tópicos separados. Não mesmo. Vemos um guia integrado para a vida. Um chamado à santidade que define nossa identidade no mundo impuro, um chamado ao amor prático que expressa essa identidade e uma esperança viva que nos sustenta. E o ponto central de Paulo ao revelar esses detalhes sobre o futuro não era satisfazer a nossa curiosidade teológica, sabe?
ou nos dar material para debates. Não, o foco era outro. O propósito era pastoral, era trazer conforto. Ele termina toda essa sessão grandiosa dizendo: consolem-se uns aos outros com essas palavras. A vinda do Senhor não era para ser um tópico de medo ou especulação, mas uma bendita esperança que deveria dar força e encorajamento no dia a dia. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco. A doutrina do retorno de Cristo não é só uma crença para a gente guardar numa caixa teológica. É para ser uma expectativa que molda ativamente o nosso presente. Se essa vinda pudesse acontecer hoje, como essa esperança, não o medo, mas a esperança radiante de encontrar o Senhor, mudaria a forma como se vive o resto deste dia. A forma como se lida com os desafios e, especialmente, a forma como se ama as pessoas ao redor. Deus abençoe todos os ouvintes.